Sejam todos bem-vindos à semana de oração que tem como tema Já Não Vivo Eu. No estudo de hoje, o evangelista Edivaldo Bandi, ele que será o nosso conferencista durante a semana toda, vai falar sobre o professor infalível. Você sabe o que é um professor infalível? E será mesmo que existe esse tal professor infalível? Fica do outro lado que ele tem muito para nos mostrar hoje. Para você que quer aprender mais sobre a Bíblia, não esqueça de pedir a nossa revista em formato digital no nosso WhatsApp. O número está a passar aí no rodapé, ou então entrar através do nosso grupo do Facebook. O link está na descrição do vídeo. Você encara a Bíblia como um bicho de 7 cabeças? O livro estranho, de difícil compreensão? Hoje, o evangelista Edivaldo Bandi vai nos mostrar 5 formas de como ver a Bíblia com outros olhos. Acompanhe! E uma alegria poder estar aqui do outro lado, para juntos partilharmos a palavra de Deus. Graça e paz lhe seja multiplicada em nome de nosso Senhor Jesus. O canal Agora Play traz para você um programa especial, que é uma semana de conferências bíblicas. E estarei aqui do outro lado para juntos estudarmos a Santa Palavra de Deus durante esta semana. Você é meu convidado especial. Por isso, faça convites, divulgando nas redes sociais, convidando pessoas, para que não se percam nesse mundo, a menos que elas aproveitem a palavra de Deus e sejam salvas. Ajude-os a alcançar esperança nesse momento difícil e delicado da história da humanidade. Caro amigo, essa semana tem o seu tema Já Não Vivo Eu. Um apelo que nós queremos fazer a todos, e a mim também, que morramos espiritualmente. Quando eu falo de morrer espiritualmente, estou a me referir a morrer o eu, o egocentrismo, e que Cristo vive em nós. E no momento em que Cristo viver em nós, seremos novas criaturas. A nossa vida ganha sentido. A nossa experiência de viver é delicada e deliciosa ao lado de Jesus Cristo. Por isso, querido, aproveite esta oportunidade que o Senhor lhe está concedendo para juntos nos maravilharmos com o estudo da Santa Palavra. Ao abrirmos a Palavra de Deus nesse instante, quero convidá-lo a orar comigo. Grande Pai, envolto em glória e majestade, inesgotável fonte de bênção e perdão, te damos graças pelo teu amor, te damos graças porque o Senhor permitiu que esta semana chegasse até nós para juntos meditarmos a sua palavra. Fale aos nossos corações. Fale-nos de maneira clara e direta. E pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meu assunto de hoje é o professor infalível. Afinal, quem é o professor infalível? Vamos descobrir no estudo bíblico de hoje. Mas permitam-me que eu vos conte sobre um poeta. Este poeta, cansado de escrever poemas baseados na apreciação da natureza, decidiu falar sobre a Bíblia. E ao escrever um poema sobre a Bíblia, ele disse o seguinte: tem um livro de nítidas páginas, que nunca envelhece e sempre será novo. Nele contém mistérios da glória e dá para nossas vidas divinos conselhos. Este livro tão precioso e sublime é luz para a alma, é pão para o faminto e é água da vida que limpa e redime e sacia a sede do sedento. Ele continua o seu poema dizendo: tu, Bíblia bendita, és monumento que sempre assinala a reta ideal. Tu és a palavra, cujo fundamento descansa na força do Deus eternal. Salve, livro formoso pela idade. De um século ao outro século permanecerás. Os homens indignos, com as suas falsidades, pretendiam ignorar tua eterna verdade. Não estava equivocado este homem quando confirmou nas suas próprias palavras que a Bíblia é luz para a alma e pão para o faminto. De fato,
A Bíblia guia nossas vidas, orienta nosso caminho, endireita tudo que está torto em nós. A Bíblia, na verdade, é o professor infalível. Leiamos o que está escrito em Salmos 119, versículo 105. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A própria Bíblia confirma a sua função, o seu papel, o seu trabalho em nossa vida. A importância que ela tem em nós é muito relevante. Portanto, precisamos colocar a Bíblia no seu devido lugar em nossas vidas. E é sobre isso que eu vou falar para ti. Talvez alguém pergunte, mas o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. São 66 livros. No Antigo Testamento vamos encontrar 39 e no Novo Testamento 27. A Bíblia foi escrita por 40 homens santos e inspirados por Deus. E eles escreveram ao longo de 1600 anos. Querido, a Bíblia foi escrita por homens que viveram em épocas diferentes e em lugares diferentes. Um era médico, outros eram príncipes, uns eram reis, outros eram pescadores. Mas eles escreveram de uma forma tão harmoniosa que o que fala um confirma o outro. E o que pergunta um responde o outro. Isso nos leva a crer que, apesar de serem homens que viveram em lugares diferentes e muitos deles não se conheceram, este livro tem uma única fonte. Foi o Espírito Santo que inspirou o salmista a dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Foi o mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés quando escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi o Espírito Santo que inspirou Zacarias, que inspirou Oséias e os demais homens da Bíblia. Foi o mesmo Espírito que inspirou Malaquias ao terminar o Antigo Testamento com a palavra maldição. É o mesmo Espírito também que inspirou os discípulos a escreverem Mateus, Marcos, Lucas, que não esteve com Jesus, mas escreveu a respeito de Jesus. O Espírito Santo guiou esses homens. Ao passar dos tempos, a Bíblia precisou ser organizada em capítulos e versículos para facilitar a nossa pesquisa e a nossa compreensão dos assuntos. Hoje a Bíblia é composta por 1.189 capítulos e 31.102 versículos. A Bíblia foi traduzida por mais de 2.000 línguas hoje no nosso mundo. Portanto, esse é um livro muito poderoso. Mas além de tudo isso, ele também é o livro mais vendido no mundo. Mas não é isso que me chama atenção e não é isso que me preocupa muito, amigo. O que mais me preocupa é que, apesar de ser o livro mais vendido no mundo, é hoje o livro menos lido no mundo. Qual é a importância da Bíblia em nossa vida? Uma pesquisa foi feita para se descobrir isso. Nos Estados Unidos da América, pesquisadores lançaram-se no desafio de descobrir qual é o impacto que a Bíblia pode criar na vida de alguém. E a descoberta de sua pesquisa foi interessante. E eu quero partilhar com você. Essa pesquisa descobriu que, se você ler a Bíblia uma vez por dia, ela pode não ser muito significante. Mas se você ler a Bíblia 2 vezes ao dia, o batimento cardíaco muda. Mas ali vem a maior surpresa dessa pesquisa. Se você ler a Bíblia 4 vezes ao dia, o batimento cardíaco muda drasticamente. E sabe o que acontece? Os pesquisadores enumeram os resultados. Primeiro, o sentimento de solidão cai a 30%. O sentimento de raiva cai a 32%. A amargura nos relacionamentos com os filhos cai a 40%. Já o vício pelo álcool, o alcoolismo, cai a 57%. O contato com a pornografia cai a 61%. Por outro lado, também devemos considerar que a estagnação espiritual, isso é, a mornidão espiritual, ela cai a 51%.
Que interessante. Mas ainda a pesquisa traz outros dados e diz que o compartilhamento da fé, aquele sentimento de pregar o evangelho, de falar da palavra de Deus para alguém, sobe para 200%. E o discipulado sobe para 240%. Que interessante pesquisa. Isso mostra que o professor infalível está sempre disposto a melhorar nossa vida, a corrigir nossos erros e nos mostrar qual o melhor caminho que podemos trilhar. Foi por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Querido, permita-me que eu lhe apresente 5 razões pelas quais eu creio na Bíblia. Porque hoje a ciência está desenvolvendo e muitas pessoas acreditam que a Bíblia já não tem valor diante do desenvolvimento científico. Mas que desenvolvimento a ciência trouxe? A ciência consegue fazer coisas maravilhosas no bloco operatório. A ciência conseguiu levar o homem à Lua, mas a ciência não está a ser capaz de resolver alguns problemas mais íntimos do ser humano. E eu vou apresentar aqui as razões que me levam a crer na palavra de Deus. A primeira razão que me leva a crer na Bíblia tem a ver com a sua universalidade. A Bíblia é um livro universal. Como eu já disse, é o livro mais vendido do mundo. Muitas pessoas procuram a Bíblia, compram a Bíblia. Não existe, talvez, país algum que este livro não seja falado. A Bíblia está em todo lugar, em todo mundo. Há alguns anos, milhares de homens tentaram destruir a Bíblia. Na Idade Média, a Bíblia foi perseguida. Porque os homens que defendiam a verdade eram mortos. Esse livro não estava acesso, não tinha acesso a qualquer um. Apenas pessoas indicadas. E hoje você pode encontrar a Bíblia em qualquer lugar. Mas, queridos, apesar da Bíblia ser um livro universal e estar em todos os lugares, ainda assim me preocupa sabendo que é o livro menos lido do mundo. Quando mais pequeno eu lembro que depois do jantar, minha tarefa lá em casa com meus irmãos era sentar ao lado da mãe e poder aprender sobre a Bíblia. E ali eu aprendi a memorizar os textos bíblicos. Aprendi a memorizar textos como as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, os 10 mandamentos. Mas hoje eu vejo que as pessoas já não estão muito dispostas a estudar a Bíblia assim, memorizando os textos. Quando vou na igreja, por exemplo, já não vejo com frequência as gincanas bíblicas. Eu tenho em casa coleções de livros ganhos nas gincanas bíblicas como desbravador. Mas hoje vejo pouco isso acontecer. Infelizmente. Certa vez um pastor foi visitar uma irmã e depois deles estarem muito tempo de conversa, o pastor perguntou à irmã se ela lia a Bíblia. E ela disse: pastor, não há nem um dia sequer que eu fico sem ler a Bíblia. Isso aconteceu no século passado. Então, o pastor disse para a irmã: bom, antes que eu vá, quero compartilhar com você um texto bíblico e vamos orar. A irmã disse: pastor, muito obrigado. E ela foi para seu quarto buscar a Bíblia. Quando voltou, deu uma informação ao pastor que lhe deixou completamente preocupado. A irmã disse ao pastor: pastor, graças a Deus, hoje encontrei a minha lupa. Eu estava procurando ela há 3 meses e descobri que estava dentro da Bíblia. Se ela lê a Bíblia todos os dias, como não encontrou a lupa antes? Isso mostra, queridos, que algumas pessoas usam a Bíblia como apenas um emblema de sorte. Alguns abrem a Bíblia em Salmos 91 e colocam na banca ou na cama quando estiverem a dormir para não serem atormentados pelos demônios. Outros levam a Bíblia quando vão ao trabalho, para a universidade, porque ali elas entendem que quando forem para esses lugares terão sorte durante o dia. Querido, ouça por favor em nome de Jesus Cristo, que o poder deste livro só acontece, só existe se estas palavras estiverem gravadas no nosso coração. Salmos capítulo 119, versículo 11, a palavra do Senhor diz-nos o seguinte:
Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O poder da palavra inspirada reside quando nós colocamos lá dentro dos nossos corações. A partir do momento que você começa a acreditar neste livro e vivê-lo, você compreende então o poder existente na palavra de Deus. A segunda razão que me leva a crer na Bíblia é a sua unidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. O apóstolo testemunha que a palavra de Deus não pode ser acrescentada nem reduzida. Ela é fiel e há uma unidade maravilhosa existente neste livro. Alguns filósofos hoje e teólogos da crítica bíblica acreditam que este livro contém certos ensinos que deveriam ser revisados e algumas contradições. Querido, eu estou certo de que este livro não tem contradições. E as possíveis aparentes contradições que podem surgir não coloquem em causa o seu conteúdo doutrinário e o seu papel na nossa salvação. João, Moisés, Paulo e entre outros escritores da Bíblia não encontraram-se numa sala para escrevê-la. Porém, eles escreveram a palavra de Deus de uma forma fidedigna e, como já vos disse no princípio, porque foram inspirados pelo Espírito de Deus. A segunda razão que me leva a crer na Bíblia é o seu valor moral. A terceira, melhor, é o seu valor moral. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Um texto muito conhecido pelo leitor e por muitos que me acompanham nesta hora. Eu vou ler o que está escrito nesse texto. Oséias, capítulo 6, versículo 4. A palavra do Senhor diz o seguinte. Ou melhor, capítulo 4, verso 6. Lemos. O meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. O valor moral da Bíblia é indispensável para controlar a nossa vida. Mas algumas pessoas podem dizer, não, basta a consciência. A consciência pode escolher o que é bom e o que é mau. Ela consegue escolher. Mas a consciência não diz o que é bom e o que é mau. A capacidade da consciência é apenas escolher o que é bom e o que é mau. Quem diz o que está certo e o que está errado é a palavra de Deus. E o valor moral da Bíblia é indispensável. Homens, ladrões, delinquentes se tornaram homens honestos pelo poder da palavra de Deus. Adúlteros, prostitutas são transformadas pelo poder da palavra de Deus. É para dizer que a Bíblia tem um valor moral indispensável. E esses milagres que acontecem no momento em que a pessoa encara-se com a palavra de Deus, a ciência não pode explicar, nem pode nos dar resposta. Então eu falo da quarta razão que me leva a crer na Bíblia. É o cumprimento das suas profecias. Estava saindo de uma viagem missionária em Malange e quando chegava para Luanda, paramos num controle. E começaram a fazer uma vistoria nas nossas coisas. E abriram também as minhas coisas. O senhor que estava abrindo as minhas coisas perguntou, o que é que tem ali? Eu disse, aqui tem o presente, o passado e o futuro. Eu disse, como assim? Eu disse, sim, na minha pasta tem a Bíblia. E a Bíblia narra o presente, o passado e o futuro. Todos os grandes impérios que viveram neste mundo, que reinaram este mundo, a Bíblia já tinha mencionado. A Bíblia falou das conquistas de Alexandre o Grande. A Bíblia falou da destruição do Império Romano. E você pode perguntar, que mais a Bíblia falou? Tudo. Até o momento pandêmico que nós estamos a viver, a Bíblia fez menção em Mateus 24, quando Cristo falou dos eventos escatológicos que marcariam o fim da história deste mundo. Quer dizer, toda a história do mundo está registrada na Bíblia. Então não é só um livro cujo conteúdo moral é indispensável, mas também é um livro cujo conteúdo profético é verdadeiro, pois as suas profecias se cumpriram. Aqui neste livro nós encontramos a história. Aqui neste livro eu encontro a minha e a tua história retratada em páginas que perduraram séculos. Então vou falar da última razão, que é o seu poder transformador.
Uma vez o salmista falou em Salmos 119, versículo 107. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O milagre que a Bíblia pode fazer na sua vida é transformar você. É transformar o teu caráter, o teu ser. É fazer com que você seja uma nova criatura, limpa do pecado, livre do pecado e pronta para seguir caminho, rumo aos céus. Em 2013, eu estava pregando numa cadeia. Quando eu fui visitar os prisioneiros ali, eu lhes falei do amor que Jesus Cristo tem por cada um. Apresentei a eles a palavra de Deus. E porque é indispensável a nossa comunhão com o Pai. Conheci a história de um jovem. Ele iniciou sua vida aqui em Luanda e depois de um tempo começou a consumir drogas, envolveu-se com marginais, acabou sendo um dos piores marginais do seu bairro, traficava ouro e ele foi encontrado pela polícia e foi preso. E estava lá, condenado, entre os piores criminosos de Luanda. Estava lá. E então, naquele dia, ele ouviu a palavra de Deus e encontrou-se com Jesus Cristo. Quando eu cheguei para ele, ele me disse: irmão, o que é que eu posso fazer agora? Eu disse: meu amigo, meu irmão, o que você precisa fazer é abrir seu coração a Jesus Cristo. O mundo não vai lhe oferecer nada. Algumas pessoas dizem que o caminho de Deus é difícil. Algumas pessoas dizem que para ser cristão é muito difícil. Eu não concordo plenamente. Porque o caminho do ímpio é mais sofredor. Vê onde ele foi parar? Atrás das grades, algemado como se fosse um animal que estava sendo domado. Mas ali, ele compreendeu que Cristo era a única solução. Ele compreendeu que a esperança lhe era aberta aos olhos e agora era necessário abraçar a Jesus Cristo. Agarrar-se às vestes de Jesus. Cristo veio ao mundo para socorrer os oprimidos. E mesmo que você estiver moribundo, Ele veio para lhe dar a vida. E decidi então continuar orando por aquele irmão. Em 2018, eu estava pregando numa igreja, aqui em Luanda também. E então, no final do culto, estava lá aquele homem. Mas eu não havia reconhecido ele, porque já tinha se passado alguns anos. E ele me saudou e disse: irmão, se lembra de mim? Eu disse: não. Ele disse: olha, você estava lá no presídio do Calumbo e eu ouvi a tua palavra naquele dia. Oramos e agora estou aqui. E quando eu soube que alguém está a pregar nesta igreja, eu procurei, porque as características que me deram eram semelhantes a ti. E cá te encontrei. Eu fiquei alegre porque me apercebi que aquele homem estava transformado. Rui Dias era uma nova pessoa. Já não era mais aquele delinquente que fugia porque a polícia estava sempre atrás dele. Era um homem honesto, era um homem fiel à palavra de Deus. Hoje ele prega o evangelho a muitas pessoas e convida as pessoas a estarem ao lado de Jesus. Queridos, eu já vi muitas pessoas a serem transformadas pelo amor de Cristo. E eu digo, se este livro é loucura, então talvez seja a melhor loucura, porque ele é capaz de transformar nossas vidas. Se esse livro é um conto de fábulas, então é o melhor conto que eu já pude ouvir, porque ele é capaz de transformar nossas vidas. O que há em sua vida? Que falta para você crer na palavra de Deus? Que falta para você ser um estudioso da palavra de Deus? Estude a Bíblia, come a palavra, busque estar mais próximo de Cristo através desse conteúdo maravilhoso. O presidente americano Abraham Lincoln disse sobre a Bíblia: eu tenho apenas uma coisa a dizer. Creio plenamente que é o melhor livro que Deus ofereceu à humanidade.
Este é o melhor presente que Deus deu para você. Este é o professor infalível. E se hoje mesmo você quer que o Espírito de Deus more em sua vida, você quer ser um estudioso da palavra e quer que a graça de Deus transforme você, eu convido-te a orarmos juntos. E enquanto estiver a orar por ti, diga: Senhor Jesus, me ajude a crer na sua palavra. Me ajude a crer na autoridade da Bíblia e me faça ser um estudioso da tua palavra. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai eterno que estás nos céus, obrigado porque seu Filho veio cá neste mundo para morrer por nossos pecados. A Bíblia também traz-nos a revelação do amor de Deus. E é por causa dela que nós temos o conhecimento da história da redenção. Por isso, ajude-nos, ó Deus, a buscar o conhecimento na sua palavra e a aprendermos mais de ti. Ajude-nos a separar horas e horas de leitura. E, por favor, querido Pai, não permita que a gente se perca mesmo tendo conhecimento da tua palavra. Que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Salva-nos para o teu reino. Te suplicamos essas bênçãos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e nos encontramos no próximo programa. Até lá, shalom, graça e paz. Muito obrigada, Evangelista Bandi, pela rica mensagem. Tocou-nos bastante, principalmente a mim. Acabei de aprender 5 passos para deixar de ver a Bíblia como um livro estranho. Bem, para o pessoal que está a nos acompanhar, não esqueça de pedir a nossa revista digital a partir do nosso grupo do WhatsApp, ou então solicitar este livro que tem como tema A Única Esperança. ATT, só para o pessoal de Luanda. Luanda pode aceder ao nosso grupo do WhatsApp e receber este livro aqui. Chegamos ao final da nossa programação de hoje. Muito obrigada por ter nos feito companhia. Amanhã estaremos de volta pontualmente às 21 horas. Obrigada. Até amanhã.